Olá, boa noite para vocês. Como vocês estão? Mais uma live para a gente falar sobre tratamento de paralisia facial. Eu tô aqui muito feliz que hoje mais uma integrante da equipe fantástica vai entrar aqui para a gente conversar e contar um pouquinho mais sobre o tratamento. Muito bem, enquanto eu chamo a Rafa aqui, me falem qual é a temperatura atual da cidade. Tá? Ah, até que não tá muito agora, tá 32 aqui. Me falem aí qual é a temperatura atual da cidade de vocês enquanto Dona Rafa entra. Deixa eu ver se ela... Ah, é mesmo, a Rafa só filho, Patrícia. Vou convidar de novo. Rafa, veja se você... 19, Cássio, onde você tá, 19? Patrícia, 37, Célia, 37. Rafa, me chama você. Espírito Santo, 26. É que tá, mas para essa hora, né, já era para estar melhor. Estamos todos querendo para lá fazer uma visita para o Cássio, que está com 19, Cássio, em São Paulo. Minha nossa! Rafa não está conseguindo participar. Rafa, me chama você para ver se a gente vai aqui. Muito bem, ó, Caruaru 29. Felipinha, 16, caramba! Vamos lá, te chamar Rafa aqui. Caramba! Onde você tá, Felipinha? 16. Ó, vamos lá. A Rafa ela já tá entrando. Rafa, veja se você consegue me chamar por um maisinho aqui, que tem uma câmera com mais. Então, veja se você consegue me chamar por aí, porque eu não tô conseguindo te chamar. Vamos lá, me chama você. Ah, em Uruguaiana, 16. Muito bem. Vamos ver se conseguimos agora. Por enquanto. Ah, não. 24, Rodrigo. Onde você está que tá 24? Queria também 24. Bom, o que a gente vai falar hoje, eu vou começando aqui enquanto a Rafa não consegue entrar. Agora acho que vai, Rafa. Agora foi. Vamos ver se agora vai. Em alguns celulares demora um pouquinho mais. Ah, agora foi! Muito bem! Deu certo! Deu! Mas eu não tô te vendo. Você não tá me vendo? Não, Ah, a câmera. aconteceu isso com a Tami na semana passada. Sai e entra de novo. Sai, fecha o Instagram e entra de novo. Vamos ver se dá certo. Porque a Tami aconteceu isso na semana passada. É já. Vamos lá. Até já. Hoje a gente vai conversar sobre a parte final do tratamento, né? Então, assim, a pergunta é: você tem que ficar fazendo físio a vida inteira? Se você teve paralisia facial uma vez, é fazer físio a vida inteira? Como que é esse processo de tem alta? Não tem alta? Quando que a gente define a alta? Então, é esse o assunto que a gente vai falar hoje, né? Se para físio tem melhora ou não? Tem piora? E aí, o que vocês acham? Tem alta ou não tem alta da físio? Me responde aqui, se tem alta ou se não tem alta. Agora entrou. E agora, tá me vendo? Socorro! Ó, Rafa, vamos assim mesmo. Tá Vai, bom. vai assim, tá bom? Vai assim que a Deixa eu gente abrir tá no te computador vendo. que eu consigo te ver. Pode ser, só põe no mudo, mas você deve Bom, me ver. Então vamos lá, Rafa. É assim mesmo. Live é no susto, entendeu?
Essas meninas já Sim. ficaram alucinadas. Como assim, Grazi? Nós na live? Claro! Essas meninas são fantásticas mesmo e tem que aparecer aqui também. Muito bem, Rafa. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, por favor. Vamos lá então. Bom, eu sou a Rafaela Pulice, sou uma fisioterapeuta bucomaxilofacial e graças a essa vontade que um dia bateu de me desafiar numa outra área da qual eu vinha me formando, né? Eu terminei a minha faculdade em 2010, achei que fosse seguir ali uma área acadêmica, então eu cheguei a fazer especialização em mestrado e aí, em um determinado momento, meu coração falou assim, não, acho que não é isso. E aí, ao invés de seguir para o doutorado, eu tomei a iniciativa de fazer outros cursos voltados à área de maxilofacial. E em 2021, com um filho de 3 meses, surgiu uma pós-graduação em São Paulo. E graças à possibilidade que se formou, né? Infelizmente por conta de uma coisa ruim, mas que foi a pandemia. Mas o fato de conseguir estudar online, eu iniciei uma pós. Então, essa coragem aí de retomar os estudos para voltar aos atendimentos com um filho pequeno, abriu uma porta de eu vou encarar mais esse desafio. Encarei essa pós-graduação e graças a ela, e foi a primeira coisa que eu fiz foi pegar o cronograma, foi olhar quando vai ser a aula de paralisia facial, porque já estava batendo aqui na minha porta é, é, alguns casos e eu falava, mas cadê? Cadê? Eu preciso me atualizar para fazer esse atendimento, onde estão, né, as informações corretas para fazer um bom atendimento. E aí eu não gostei daqueles 2 atendimentos, foram difíceis, embora eu já maratonava o seu Instagram, né? Mas a primeira coisa que eu fiz, não, eu preciso me sentir segura, um pouco mais tranquila, saber que eu estou fazendo algo bom para os meus pacientes. Eu já olhei o cronograma. Aí o cronograma da Grazi veio, eu falei, ufa, vou ter aula com ela. E não imaginava que logo depois ia ser convidada para participar dessa equipe fantástica. E tive essa grande honra, essa grande sorte, posso dizer, não sei, de estar lá, de fazer as perguntas certas, Fazer as ganhar o máximo perguntas. do monte. E aí aconteceu. E infelizmente a paralisia facial, né, o tratamento da paralisia com a físio, veio me trazer esse aconchego para o coração. Assim, é um grande desafio, mas também é um prazer enorme poder atender esses pacientes e ver a diferença que a gente faz, né, na vida desses pacientes. Então, Sim. aqui é mais um coração cheio de gratidão por conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Grazi. Ah, imagina. Eu acho, você sabe que eu não acredito em sorte, né, Rafa? Você sabe disso, que eu não acredito em sorte? Para mim, sorte não existe. Na verdade, é você que está preparada, está no lugar certo e aproveita a oportunidade, né? Eu acho que assim, as oportunidades passam, né? A gente brinca que é que nem cavalo encilhado, né? O cavalo encilhado, ele passa e ele passa uma vez. Então, você aproveitar e estar pronta para subir no cavalo que passa encilhado, é isso. Então, eu não acredito em sorte. Aí, de repente, você tá lá, passou o cavalo. E se você não tivesse preparada, não tivesse com a vestimenta, não tivesse com a pergunta certa, com o interesse? Então, isso não ia acontecer. Eu ia estar lá dando a aula. Então, eu não acredito em sorte. Eu acredito que a gente tem que estar preparada e atenta às oportunidades, porque é aí que a gente vai e aproveita, né? Muito bem, vamos lá, Rafa. Então, hoje a gente vai falar sobre esse processo, né, do final do tratamento. Então, a primeira coisa que eu perguntei para eles, e agora que eu quero que você me explique, o paciente tem que fazer fisioterapia para sempre? É o que mais nos perguntam, né? E, É, gente, é claro que é um caminho para alguns um pouco longo, mas ele tem um começo, um meio e um fim, né? As meninas já vieram trazendo nas lives, né? Sobre a nossa seriedade, a nossa sinceridade sobre aquilo que a gente enxerga de potencialidade, né, nos rostos dos pacientes. E a gente tem todo um método mesmo, que a Grazi aí brilhantemente estruturou e continua estruturando para a gente se basear com segurança, né? Essa fisioterapia, ela tem começo, meio e fim. E a gente tem, né, dentro do método, a nortes, né, para a gente seguir com esse paciente e saber quando é o momento dessa alta. Então, esse paciente
não vai fazer eternamente fisioterapia, mas ele vai ter condições de receber alta e viver com o rosto com muito mais conforto, né? Com muito mais liberdade, muito mais satisfação. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é a gente não cozinha paciente, né? O que que é cozinhar paciente? Sabe aquela sensação que você vai num lugar e parece que a pessoa está enrolando só para te segurar na agenda? Isso não acontece aqui, né? Né? Isso, toda terapia importa, toda terapia ela serve para alguma coisa e ela não é para você ficar enrolando para segurar o paciente na agenda, ai, para deixar. Não é isso. O que a gente quer é que o tratamento seja o melhor e o mais rápido possível, né? E é Mas, uma inquietude, né, Grazi, de toda a sim, equipe. Cada caso que sim, a gente pega para discutir com a Grazi, a gente fala, Grazi, tem ainda, né, potencialidade? Será que a gente não está querendo ver coisa mais? Não, não, tá tudo bem, ó, tá chegando perto do fim. Vamos. exato. Isso é super importante, né? Porque é isso que você falou, é essa inquietude, esse olhar de analisar quando ele chegou no limite dele ou não, ou quando dá para ir mais, né? E assim, o ir mais não é tentar algo que não é possível, mas muitas vezes a gente tenta algo que é inimaginável, mas de certa forma possível, né? Quantos pacientes nossos, hoje a gente falou sobre isso, né, Rafa, na nossa reunião, quantos pacientes nossos a gente fala assim, nossa, eu não imaginava que esse paciente fosse chegar e ainda tem mais para chegar, porque você consegue, ele vai evoluindo, você vai ver, não, tem mais, tem mais. E quando a gente compara o antes e o depois, você fala, minha nossa, olha o que esse paciente conseguiu, o que a gente conseguiu conduzi-lo para chegar, né? E aí, quando a gente pensa no processo de alta, né? Vamos fazer um ping-pong assim de quais são os critérios que a gente chega para o paciente ter alta, né, Rafa? Uhum. Então vamos Bom, lá. Isso, pode falar, vai você primeiro. não, é legal, né? Eu pensando sobre a live de hoje e lembrando da live das meninas, até assisti algumas lives novamente. Hoje é quase que retomar um pouquinho de cada live, né? Então, É, quem perdeu não pode perder, tem que voltar no seu tem que voltar Instagram a assistir. e assistir, porque realmente é uma construção, né? É um processo. Então, as meninas falaram das escalas, falaram dos recursos que a gente tem, das avaliações. Então, as nossas reavaliações têm um padrão de tempo para acontecer. Então, até ia falar ela, né? A reavaliação que a Tami trouxe a cada 2 meses. Então, é um dos nossos pontos assim, chave para olhar e fazer essas tomadas de decisões, por exemplo. Uhum. É isso, né? Assim, a gente vai para alta, como a Rafa falou, né? A gente vai para alta até onde o paciente pode chegar. Como que a gente sabe onde pode chegar? Através das reavaliações. Então, se a gente vê, né, Rafa, que o paciente evoluiu na reavaliação, opa, se ele evoluiu da reavaliação para essa, quer dizer que ele ainda está evoluindo. Então, assim, que ainda tem chance de melhora. Então, a gente vai reavaliando. É claro que, né, como você falou, né, e é isso mesmo, tem que rever todas as lives para chegar num conjunto da história. Mas, que nem a gente falou, a live, o momento da limpeza, que é aquele a live que fez com a Bruna Bittencourt, ele é um momento que você tem uma evolução muito rápida. Porque você está limpando só aquilo que é além do controle motor, que é além da parte de regeneração nervosa. Já quando a gente entra na fase da Marina, que é a fase, né, do controle motor e do ganho do controle motor, essa evolução ela acontece de forma mais lenta. Por quê? Não é mais aquela limpeza superficial, é mexer lá dentro para criar novos caminhos, para diminuir outros caminhos que estão errados, que é o caso das cincinesias, né? Então, nesse processo de evolução, ele é mais lento, mas ainda existe. E eu acho um negócio importante de falar, a gente já falou isso em outras, né, Rafa? Mas eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre isso, sobre essa questão da gente ver a evolução, né? E a gente, quando você entrou, era uma coisa que a gente conversava muito sobre o que é a evolução do paciente. Você lembra das nossas conversas? O que a gente enxerga e o que a gente gostaria de enxergar e o que o paciente enxerga? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Verdade, a gente falava sobre isso, né?
o prognóstico que existe lá na avaliação inicial, depois essa limpeza, então, e aí a gente começar, aí você bem falou na live com a Blum, né, da hipótese, a gente cria hipóteses, a gente segue por esse caminho, a gente estabelece objetivos de tratamento, fica de olho nas avaliações e reavaliações através das fotos, né, então, estamos evoluindo, não estamos, em que momento estamos para saber o quanto está satisfatória aquela evolução encontrada, Uhum, né? E era uhum. a minha ânsia que eu falava, Grazi, já evoluiu tudo? É, Não tinha que evoluir mais rápido? O que faz que o paciente está? Porque exatamente. em cada momento vai haver uma grande mudança, uma grande evolução. E em outros momentos a gente vai ter passos mais curtos, mas vai continuar evoluindo. Então Isso. batia essa ansiedade mesmo, né? Até pela inexperiência dos casos. E aí, conforme esse tempo foi passando, a gente já, tô desde o ano passado aqui com a equipe maravilhosa, e de fato a gente vai conseguindo ter esse olhar do todo, em que momento É. estamos, quanto estamos evoluindo. E é isso que você falou, né? Nos nortear pelas ferramentas que temos. Então, fotos, as escalas e as queixas, né, As Grazi? Isso queixas eu acho dos que é pacientes. fantástico. Esse alinhamento. O que o paciente quer, o que, que ele Uhum. enxerga, o que é possível a gente contribuir, que a gente também quer trazer para alinhar, então, o nosso olhar com o olhar do que o paciente quer e fazer essa construção desse caminho de uma forma a evoluir satisfatoriamente para ambos os lados, né? E você falou uma palavra agora que me deu uma coisa para falar, né? O que o paciente enxerga. Por quê? O nosso olhar ele é treinado. Então, o nosso olhar ele é muito refinado. Então, às vezes o paciente olha alguma coisa e ele fala assim: "Ah, mas parece que não mudou". Só que quando com o nosso olhar, que a gente parece uma lupa gigantesca, né? Pequenas coisas que para o paciente pode não parecer nada, a gente sabe que é um degrau para algo muito maior, né? Então tem essa questão também do paciente confiar na gente, no que a gente está falando. Olha, isso aqui que ele pode achar que não é nada, é muito. E isso vai ser um degrauzinho para a gente ir construindo, né? E aí, pensando nisso, Rafa, se o paciente, ok, chegamos nesse momento que a gente viu que o paciente parou de evoluir, não tem mais evolução e provavelmente ele chegou no máximo dele. Se ele parar a fisioterapia, ele vai perder o que ele ganhou? Exato. Não vai, né, Grazi? Dependendo em que ponto, né, a gente não está falando do paciente que desiste do tratamento, né, mas é do paciente que está com a gente, confiando nesse trabalho e que chegou num ponto em que a gente não enxerga grandes evoluções, né, então baseadas em tudo isso que a gente traz, né, escala, fotografias, a gente não viu grandes avanços, então, há limitações aqui que provavelmente a gente não consiga ultrapassar, Uhum. e aí a gente vai trabalhar, então, como estamos as queixas e esse olhar. Acho que eu me perdi no que eu ia falar. Se o paciente perde, se o paciente perde Isso, depois. e aí trazer essa tranquilidade. Então, assim, não, porque é igual com aquilo que a Marina trouxe, né? Aquilo que é aprendido, aquilo que o paciente conquistou de movimento, então ele gerou, ele construiu um movimento baseado naquela liberdade, naquela não restrição dos tecidos. Então, essa memória ele não vai perder, ele não vai regredir, né? A não ser que aí ele não siga as orientações prestadas, que ele não faça aquilo que a gente falou, olha, tá vendo essa limitação aqui, tá vendo que você está fazendo a compensação tal? Vamos tentar aprender a fazer o gesto melhor, mais leve, Uhum. mais correto. Se ele segue essa orientação, ele não vai perder aquilo que foi construído no rosto dele, né? Ele vai se adaptar àquilo que é mais agradável e não querer buscar o rosto antigo. E é muito importante que você falou sobre a questão do tempo, né? Ele parar o tratamento no momento correto, porque a fase que a Marina falou, né, do controle motor, do ganho, do novo aprendizado, ela é a fase mais comprida, é a fase mais longa. Por quê? A gente precisa mudar o sistema nervoso de tal forma que quando ele pare, esse caminho que está em construção não desapareça. Ele tem que estar consolidado, ele tem que estar fortificado nesse sentido. Se o paciente interrompe porque desistiu do tratamento e não porque ele está tendo alta, provavelmente ele vai perder, porque ele não chegou nesse momento de consolidar esse novo aprendizado, né? Isso. E tem outra coisa muito importante que é quando a gente consegue
permitir o movimento, lembramos que o movimento ele é automático, as expressões do rosto são automáticas. Então, nesse processo como um todo, se a gente for pensar, o aprendizado, o novo aprendizado é, na verdade, permitir o que era antes. E que pelo período da paralisia ou da reinervação inadequada, você cria um novo mapinha ali dentro do cérebro e do nervo que não tem nada a ver com o que era antes. Então é muito mais tranquilo quando você estabelece essa volta para o que era antes, ele já sabe o que fazer. Então tem menos risco de perder, desde que essa volta esteja consolidada. Isso é muito importante, né? Porque se o paciente para e isso não está consolidado, ele vai perder. E esse é o nosso maior desespero, né, Rafa? Quando a gente olha e fala assim, nossa, o paciente está ganhando e ele resolve, acho que já ganhei tudo, eu estou satisfeito, eu vou parar. E você fala, minha nossa, não, agora não é hora de parar, porque não está consolidado. Ele olha, viu que ele fez uma vez, pronto, tá ótimo, agora tá para sempre. Não é assim. Então esse é o nosso desespero, né, Rafa? Ele fala, já né, nesses momentos que aconteceu com algum ou outro paciente que já tá tudo bem, tá ótimo assim, eu me vi na situação de discutir com a Grazi, ela não corre atrás desse paciente, vamos fazer ele entender. E eu acho isso lindo, sabe? Então, assim, não é que eu tô correndo atrás desse paciente desesperada, mas é porque a gente acredita tanto naquilo que a gente faz, né? Exatamente. A gente sabe que a gente está construindo um caminho, então a gente fala, não, eu preciso me dar a chance de dar a chance para o paciente saber do que ele vai perder se ele não continuar. Então, tornar a situação consciente, né? Se você vai desistir, mas olha, estou aqui achando que né, não está legal, não consolidando. Porque é isso, né? Eu acho que tem muito disso, né, Rafa? A gente sabe o que vai acontecer. A gente já... Quantas mil horas de atendimento você já tem aí, né? E eu também. Então, a gente consegue prever, temos muitas. Então, assim, a gente consegue prever o que vai acontecer. Para o paciente, é uma situação. A gente viu muitas situações. Então, a gente consegue montar um quebra-cabeça do que vai acontecer lá na frente. Então, quando a gente fala para o paciente, olha, não para, porque senão vai complicar, ou não faça isso porque senão vai complicar, a gente sabe o que é essa complicação e o quanto isso vai ser prejudicial para a evolução. Outra coisa que eu lembrei agora, Rafa, de uma forma do paciente não manter os ganhos, é se ele resolve tentar um outro tratamento depois que para aqui. Aí ele vai perder. Eu garanto que ele vai perder. Porque se ele tenta, eu acabei aqui, vou tentar uma outra coisa para dar um up a mais. Normalmente esse up a mais é alguma coisa que vai comprometer tudo que ele ganhou. Então a gente já teve, infelizmente, experiências assim. O paciente teve alta e resolveu fazer, sei lá, ozônio, laser, eletroacupuntura para ver. Por mais que a gente fale, né? É o nosso papel educar o paciente com relação a isso, mas a gente entende também que às vezes tem um desespero ali, né? E aí, não, vou tentar mais alguma coisa. E aí o paciente acaba perdendo o que a gente tinha conquistado, né? Então, esse é outro momento, né? De você, infelizmente, ter ganhos. Então, se o paciente respeita o tempo que a gente passa, se não faz nada que não deve depois, e tem uma questão muito importante, né, Rafa? Que são as orientações pós-alta, né? Fala um pouquinho delas. Então, elas são voltadas, né, para essa necessidade do paciente. Como a gente falou, o paciente que beira a recuperação completa. A gente percebe ali alguma possibilidade de tensão. Então, a gente já programa essas orientações para que ele vá executando naquele período, que a gente ainda tem um intervalo de tempo para se ver, e ver o comportamento. Então, como que está aquele paciente que segue as orientações, que faz com a frequência indicada, e a gente enxerga a evolução e fala, opa, que bom, estamos agora livres dos riscos possíveis. Do paciente que já chega com sequela e fica ali, né, é um período muitas vezes longo, seguindo as orientações, mas também usufruindo dos seus resultados. Então, a manutenção daquilo que a gente faz na terapia, e ele seguir, garante, né, esses resultados. E nesse processo de alta também. Então, a gente
Quando a gente já sente que esse paciente está evoluindo para alta, a gente também deixa orientações, mas orientações voltadas naquilo que ele já aprendeu durante todo o tratamento, né? Olha, se perceber alguma coisa, você vai entrar em contato com a gente, mas você sabe qual é o movimento, ou de uma pinça, ou de um rolinho que você vai fazer, ou de uma compressa, ou né, de uma liberação ativa, um relaxamento ativo do seu rosto. Então, o paciente já conhece o rosto dele e vai se sentir seguro nesse momento de estar lá com aquelas orientações sempre à disposição dele, que a gente manda, Uhum, né, sim. particular para o paciente, então são muito específicas. Então, é voltado para aquele rosto, para aquele momento, para ele seguir tranquilo nesse processo de alta. Então, e aí eu sempre falo, né, um paciente que ele é protagonista, ele é muito seguro. Um paciente que entra, né, com a gente na terapia, segue as orientações, tira suas dúvidas, sempre esclarecer as suas dúvidas, ele é um paciente seguro. Sim. Então, ele está preparado para possíveis possibilidades que podem acontecer com o rosto É dele, porque né? durante todo esse processo de tratamento, o paciente vai conhecendo muito bem o rosto dele. Então ele vai sabendo o que significa quando eu estou sentindo um peso aqui, o que é e o que eu devo fazer. Se Uhum. eu estou sentindo meu olho mais pesado, o que significa isso e o que eu devo fazer? Eu brinco que é como se a gente fosse dando a cada orientação uma carta do baralho para ele. E aí, quando ele lê a situação que é, opa, como o meu rosto está, ele tira a carta de baralho que ele já tem para resolver aquela questão. Então, ele tem a capacidade de se analisar e fazer o que precisa ser feito. Estou num momento de estresse, senti o meu rosto tenso. Eu lembro que tenho essa orientação do rosto leve, eu vou fazer isso. Senti o meu rosto puxar, eu já tive essa orientação de alongamento de platismo. É claro que a gente tem algumas que aquele paciente tem questões que são mais pertinentes e que vão continuar um pouco mais, então ele tem que fazer sim uma manutenção, ele tem que fazer orientações quase que diariamente, assim como a gente tem que comer direito quase que diariamente, a gente tem que ir na academia. Isso faz parte do processo, né? Porque infelizmente o nervo nunca volta exatamente igual, os músculos não ficam se contraindo da mesma forma como antes, mas a gente tem como controlar essa situação para que o paciente consiga viver bem, né? É aquilo lá que é para isso em todas as áreas da nossa vida, né? Você não vai poder beber o vinhozinho toda semana, então você tem que tomar a sua água, ter os 3 litros de água por dia, então você vai lá e você bebe a sua água. Então você vai lá e você vai fazer sua digitopressão. Então você vai lá e você vai fazer sua bolsa de água morna, né? Então é isso que é importante, mas é isso que você falou, o paciente que é protagonista, isso é uma das grandes diferenças do tratamento online, né, Rafa? Assim, que a gente vê, você passou por esse processo de atender no presencial e agora atendendo online, e o quanto o paciente evolui mais aqui dentro da equipe, justamente porque ele se torna mais protagonista. E eu acho que você sente isso, né, Rafa? Se tornar protagonista não significa, eu que tenho que fazer tudo. Não, é porque isso é importante, né? Exato. Exatamente, não é sair fazendo, agora eu sei tudo sobre o meu Uhum. rosto e vou fazer tudo. Não, mas é ocupar esse lugar de que não, eu sou responsável pelo meu tratamento, eu vou evoluir se eu seguir aquilo que eu confiei a uma equipe para tratar de mim, né? Então, Isso. você trouxe também, né? Não adianta o paciente querer tratar com diversos profissionais dentro da fisioterapia, não dá para fazer todas as fisioterapias. Uhum. Não, ele nos elegeu, então que ele fique com a gente, que ele confie nesse processo e siga com as nossas orientações. Então, isso é protagonizar, né? Selecionei Sim. uma equipe, confio nela, vou seguir e vou seguir tudo que eles estão me pedindo. Então, a frequência, a rotina, a sequência, Uhum. e aí tirar as dúvidas, né? Trazer esse papel de não, eu preciso saber tirar essa dúvida, estou fazendo de forma correta, não estou. Então, ocupar esse lugar quando o paciente toma esse lugar, né? Não fica esperando uma mágica acontecer. Existe Sim. esse momento, né? Eles sonham, podia ser tão mais simples. Podia, mas é um tecido tão Podia. especializado, né? Para uma região do rosto que é tão precisa e minuciosa na cada movimento, que é expressão facial. Então, quando ele entende isso, ele assume isso,
ele é esse paciente que já sabe sentir o rosto e o atendimento online, realmente, eu senti toda essa diferença Toda a que você trouxe. diferença, né? O Toda a paciente diferença. está presente, né? Nossa, Aquele foi o momento para sentir o meu rosto e quantas vezes a gente ouve, nossa, eu não tinha percebido que estava diferente. é, E aí, aquele momento que o paciente respira fundo e fala, nossa, está muito diferente, então o que que a gente vai fazer? E isso. aí ele E isso é recebe todos os incrível, recursos. né? E uma coisa super importante, né, Rafa, que eu tenho muita pergunta de físio que fala isso. Ah, mas o paciente vai conseguir, quando você fala, ele vai conseguir aprender muito. O paciente consegue aprender. Se vocês que estão aqui na live aprendem muita coisa, eu já ouvi vocês falando que aprenderam várias coisas aqui com a gente. Imagina numa sessão o quanto vocês não vão aprender, né? Porque assim, é você realmente. Sabe aquela história de autoconhecimento, né? Que quanto mais conhecimento sobre si você tem, melhor a sua evolução. A mesma coisa é sobre o rosto. Só que o rosto ele é tão diferente que você precisa de pessoas especializadas para te conduzir nesse aprendizado. E aí sim você tem uma boa evolução. Porque imagina, né, Rafa? A gente acontece muito isso. O paciente chega pra gente e fala assim: ah, eu quero melhorar o meu sorriso e eu não consigo sorrir porque meu músculo tá fraco. E aí a gente analisa o movimento e fala assim: não, seu músculo não está fraco, é que outros músculos estão contraindo e segurando o seu movimento. E ele fala: não, meu músculo está fraco. E aí a gente vai conduzindo ele a entender e sentir. E aí, às vezes, sem a gente encostar nele, ou se nem ele pôr a mão nele mesmo, a gente conduz ele fala. A gente tira o print e fala: olha só o que aconteceu com o seu sorriso. Sem a gente encostar e sem ele encostar nele, só de entender o que está acontecendo. E o sorriso dele muda completamente. E ninguém encostou em nada, mas ele entendeu e conheceu o rosto dele. É muito incrível quando isso acontece. Eu fico tão feliz. É, né, ferramenta online, né? Você fala, gente, eu não acho que há nenhum limite para esse atendimento, porque todos os nossos pacientes de várias faixas de idade, com habilidades diversas, com tecnologia, e Exato. é incrível ver a superação. E é isso que você sempre fala aqui, né, Grazi? Vai além do tratamento da fisioterapia para o rosto. O paciente se desafia em N áreas da vida, inclusive usar uma tecnologia. Exato. Então, Exato. né, esse rosto mostra realmente essa abertura que ele se dá, Uhum. né, para esse orgulho. Então, é realmente É, muito. e é isso, né? A gente quer que todas as pessoas realmente vão além, né? Quantas vezes a gente dentro da sessão, né, conversa, claro, sem perder o foco na sessão, mas conduz o paciente para uma coisa de criar mais, de ser mais para o mundo, né? Então, eu lembrei agora de uma história, Rafa, eu acho que eu nunca te contei essa história. Há muito tempo eu tive uma paciente online também e ela mora no Chile. E ela saiu do Brasil e foi morar no Chile e ela é confeiteira. Só que os bolos dela são bolos artesanais. Gente, é uma coisa mais alucinante do que a outra. Eu lembro uma vez que ela fez um bolo que era uma floresta, com todas as árvores, as folhas, as cores. E eu falava assim: Raquel, você tem que pôr isso no Instagram. E ela falava: não, Grazi, eu não consigo, porque eu tenho a paralisia, como que eu vou fazer uma live, como que eu vou postar uma foto? E né, durante o tratamento a gente foi falando sobre isso. Menina, hoje no Chile ela é um sucesso, campeã de competição de bolo artístico, dá aula disso. Ela ainda tem a sequela? Tem, porque ela permaneceu com a sequela e a gente conseguiu diminuir muito, mas permaneceu. Mas ela hoje se tornou uma das maiores, não sei como que fala, tá? Confeiteiras artísticas de bolo, não sei. Mas os bolos dela são incríveis e ela dá curso sobre isso hoje. Se ela tivesse se mantido naquela posição de não vou enfrentar o mundo porque eu tenho a paralisia, que a gente sabe que é desconfortável, mas ela teria perdido a oportunidade de montar no cavalo encilhado que passou na frente dela, que foi, na verdade, ela se propôs a fazer um curso de uma outra mulher. A mulher gostou do bolo dela e convidou ela para fazer uma live, que ela quase não fez.
E eu lembro que na sessão a gente treinou a live, montou o cenário dela para a live, qual iluminação que ela ia fazer, o que ela ia pôr na parede para servir de distrator, mais ou menos, né? Eu vou chamar a atenção para o lado que não teve a lesão, como eu vou me posicionar. E por causa dessa live, ela foi chamada para participar dessa competição e ganhou a competição. Então, é isso que a gente quer, né? E além. Né? E é isso que a gente está falando, né? Quando que é esse momento de alta, ou essa manutenção, a gente se propõe a fazer tudo isso, né, dentro do nosso tratamento. Qual é o seu desafio? O que você precisa superar? Então, a gente também, e a gente está com um grupo incrível, né, Grazi? Nesse sentido, está ajudando a gente ir além da fisioterapia mesmo, porque quais são os recursos de maquiagem, de luz? Qual é o meu melhor ângulo? O que eu posso fazer para me sentir segura, para conseguir não me resumir à paralisia e continuar não perdendo momentos da minha vida. Então, o nosso papel realmente, falando disso que a gente está falando, né, manutenção de ganhos alta, é tratamento. Eu preciso trazer um paciente seguro, feliz com o rosto dele, usando as expressões dele da melhor forma possível. E a gente se desafia a fazer isso que você fez no seu atendimento. Vamos montar um cenário e vai dar certo. A gente vai fazer por onde você conseguir usar, né, oferecer o seu melhor e sair dali feliz, né? Exatamente. E se sentir segura dentro da situação, né? A gente sempre está vivenciando situações de dúvida e insegurança em qualquer área da nossa vida, né? Então, a gente fica satisfeita quando um paciente tem alta, não só quando ele consegue melhorar ou melhorar os movimentos ou diminuir as sequelas, mas quando a gente percebe que ele foi além no resto da vida. Então, essa é a nossa alta completa, né? É aquilo que a gente realiza. E às vezes a gente tem esses momentos antes da alta mesmo, né? A gente tem o nosso grupo de pacientes e tem o grupo dos depoimentos que a gente troca o que os pacientes falam e eles mesmo trocando entre si. Sexta-feira, que é o nosso dia de troca das conquistas, né? Gente, essa sexta-feira eu li as mensagens, eu tava assim alucinada, vibrando com cada uma delas, porque foi um show de conquistas, de sair, de cantar no karaokê, de se maquiar, olha, eu fico arrepiada até agora, de novo, de lembrar essas mensagens, porque eu li, eu falava, meu Deus, é isso que a gente quer. Então, tá sendo muito, muito legal mesmo. Rafa, muito obrigada por essa live incrível, adorei. Semana que vem, atenção físios que estão aqui, que semana que vem a Bru Burac vai falar sobre o curso. Então a gente vai falar se você é físio, se você é fono, exatamente, Vitória, literalmente modelo biopsicossocial, é isso mesmo. Então, segunda-feira que vem, 6h30, a Bru Burac vai falar comigo sobre o curso. O quanto isso mudou na vida dela no atendimento de paralisia facial. A Rafa tem aí um caminho também, mas a Bru vai falar sobre isso. Então, se você é fono ou se você é físio, semana que vem, 6h30, vamos falar sobre o curso. Aí tem mais informação, muito mais para mostrar o que tem lá dentro e o que isso mudou na vida dela, e a gente pode trazer outros depoimentos aqui também das meninas. Rafa, muito obrigada. A gente se vê daqui a pouco. Daqui a pouco na nossa reunião de equipe. Gente, beijo, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.